Meus queridos e minhas queridas, fofinhos e fofinhas, onde eu estou? Eu estou aqui, ó. Estou na minha casa, mas ao mesmo tempo estou aí com vocês. Estou aí com vocês para fornecer, mostrar o quanto a história é importante para mim e para a tua vida, cara. Veja, eu estou aqui para ajudar, tá? Estou aqui para te ajudar a estudar junto comigo assuntos sobre história e, quem sabe, geografia, filosofia e sociologia. Mas hoje com vocês eu vou tratar sobre história. E para quem? Para as turmas dos sétimos anos, e em especial minhas duas turmas dos sétimos anos, que eu amo de paixão. Olha aqui para vocês, olha aqui para vocês, que legal. Aqui eu vou dar uma aula aberta sobre o renascimento cultural e o humanismo, que vai servir muito para fazer prova, trabalho e por aí vai. E aí, esse assunto eu dividi em 5 partes, em 5 vídeos, para não deixar um vídeo longo e cansativo. Então, quando acabar esse primeiro vídeo, tu já pula para o segundo, beleza? Até o 5º vídeo. Então, a ideia é justamente você assistir aqui e na sala de aula, comigo, você tirar alguma dúvida, a gente reforçar alguma parte do assunto que talvez ficou solto com vocês, tá bom? Então, que massa, tá? Ei, agora faz o seguinte, por favor, não assista esse vídeo quase dormindo, fazendo outra coisa, não. Se for possível, assista esse vídeo com carinho, com dedicação. Eu fiz um negócio tão bonito aqui para vocês. Não faz assim de qualquer jeito, não. Se for possível, assiste 1, 2, 3 vezes, que essa aula aqui eu te garanto que não enjoa, não. Eu te garanto que não enjoa, não. Beleza? Ó, vamos embora que eu tô falando muito, aí você vai estar falando aí, vai, Felipe, fala logo, fala logo. Meus queridos e minhas queridas, se você se lembra, no tema 1, a gente falou sobre a Baixa Idade Média. A gente falou que a Baixa Idade Média trouxe transformações importantes, transformações na economia, na sociedade, trouxe transformações também no contexto político e, de certa forma, na cultura, na maneira de pensar, também houve mudanças, transformações. E o renascimento cultural e o humanismo representa essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de perceber o mundo, essa nova maneira de compreender quem é o ser humano. O renascimento cultural e o humanismo, repito, representou uma mudança na maneira das pessoas pensarem, na maneira das pessoas compreenderem quem é o ser humano, a maneira como o ser humano se relaciona com a natureza e a maneira como o ser humano se relaciona com o próprio Deus. Então, o renascimento cultural e o humanismo são dois movimentos que andam lado a lado, um influenciando o outro, principalmente o humanismo influenciando o renascimento cultural, vão estar dentro desse contexto de mudanças que já vem acontecendo desde a Baixa Idade Média. Beleza? Novamente, então, para fixar na mente, o renascimento cultural e o humanismo contribuíram para a mudança de percepção do mundo, da mudança de percepção do ser humano e da mudança de percepção da relação do ser humano com Deus, da relação do ser humano com a natureza. Fechado? E aí, nessa parte 1, eu quero enfatizar o que estava acontecendo, ou melhor dizendo, a gente fazer uma revisão, tá? Do que a gente falou lá na Baixa Idade Média. Se tu se lembra, uma das coisas que a Baixa Idade Média apresentou é o renascimento, de novo, o renascimento ou a volta da importância das cidades. E, consequentemente, a volta da importância da atividade comercial. Então, grande parte da Europa experimentou esses dois renascimentos. As cidades começaram a se multiplicar na Europa e ganhar importância, e as redes de comércio também
começaram a se fazer cada vez mais presente na vida do contexto europeu. Isso é muito importante, porque essa nova dinâmica vai contribuir para uma nova maneira de pensar o ser humano, a vida, a natureza e por aí vai. E tu se lembra, né? Tu se lembra que no renascimento das cidades e do comércio, uma nova classe está se fortalecendo. E quem é essa classe? Quem é essa classe? Davi, quem é essa classe? Isso mesmo, Davi. É a burguesia. A burguesia, ela vem ganhando força com esses dois renascimentos e vai querer lugar ao sol. Vai querer não só ter prestígio econômico, mas também político. Mas o contexto da Idade Média travava o crescimento e a busca por poder político, social, que a burguesia queria. Mas, de alguma maneira, as mudanças que a gente está vendo vai contribuir para o fortalecimento da burguesia. A burguesia é aquela classe social ligada ao comércio, ao artesanato e moradores, principalmente, das cidades. Beleza? Isso é muito importante. Mas nesse contexto em que as cidades estão ganhando importância, a gente não pode deixar de mencionar o surgimento das primeiras universidades. Meus amigos e minhas amigas, foco aqui, ó, foco aqui. São nas universidades que novos conhecimentos são produzidos. Autores são revisitados. Livros antigos são estudados de uma nova maneira. De certa forma, as universidades vão se tornar o centro de produção de conhecimento. Um conhecimento diferente produzido até então. De certa forma, autores que estavam sendo esquecidos são novamente estudados. E, de certa maneira, esses estudos vão contribuir para uma nova maneira de pensar o ser humano, o mundo e a relação do mundo, do ser humano com a natureza e com Deus e com o mundo. Então, isso é muito importante. O fortalecimento da burguesia, o ressurgimento do comércio e das cidades e o surgimento das universidades vão permitir a criação de uma nova mentalidade. Isso é muito importante. Então, o renascimento cultural e o humanismo não surge do nada, pô. Não surge de uma hora para outra do nada. É uma consequência. Ou seja, é um resultado de uma combinação desses fatores. E aí, ó, de forma propriamente dita, o que foi o humanismo? Gente, o humanismo foi um movimento de ideias. O humanismo foi um movimento de ideias. E essas ideias, de uma maneira geral, colocava o ser humano no centro das reflexões, como você está vendo aí, aqui ou aqui, lá no slide. O humanismo foi um movimento de ideias. Repita comigo. O humanismo foi um movimento de ideias que colocou quem no centro das reflexões? Quem? Isso mesmo, o ser humano. Beleza? E qual é o objetivo dos humanistas? É enfatizar, valorizar a capacidade racional do ser humano, a capacidade de construir conhecimento, a capacidade de investigar, analisar e produzir novos conhecimentos. A capacidade racional é isso, beleza? E a capacidade crítica, não de aceitar calado algum tipo de ensinamento, mas avaliar esses conhecimentos e, de certa forma, reproduzir, construir algo novo. Também o humanismo tem o objetivo de valorizar a capacidade ética do ser humano. Ou seja, o humanismo é um movimento de ideias que buscava colocar no centro o ser humano das reflexões. Novamente, o humanismo foi um movimento de ideias que buscava colocar o ser humano no centro das reflexões, enfatizando a capacidade racional e crítica, ética do ser humano.
E qual é o foco da galera? É estudar, trazer de volta livros, autores lá da Grécia e da Roma antiga. Os humanistas se inspiram, gente, isso aqui é muito importante. Esses humanistas não têm a pretensão de criar algo totalmente novo. Não. Eles querem, a partir dos estudos lá da Grécia Antiga, lá da Roma Antiga, eles se inspiram nessas duas civilizações para criar essa nova mentalidade. Por isso que autores como Aristóteles, Platão, pessoas da retórica, são valorizados, estudados com dedicação, com cuidado. Eles se inspiram nesses autores para criar essa nova mentalidade. Essa imagem que você está vendo aí, eu acho bem legal. Rafael Zâncio, ele representa, tá, gente? Ele está representando, é óbvio. Ele está representando filósofos da Grécia Antiga. Ou seja, um exemplo de que as novas ideias surgidas durante o humanismo se inspiram nos autores gregos e romanos. Fechado aqui? Então, olha, o humanismo, movimento de ideias que colocava quem no centro? O ser humano no centro das reflexões, enfatizando a importância da capacidade racional e crítica do ser humano, a capacidade ética do ser humano, a partir dos estudos dos autores clássicos, dos autores gregos e romanos, as duas civilizações que os humanistas se inspiravam. Beleza? Isso foi o humanismo. E o renascimento cultural? O renascimento cultural, vamos dizer assim, que foi um movimento em que colocou em prática as ideias do humanismo. Colocou em prática onde, titio? Colocou em prática, por exemplo, na pintura, nos livros de literatura, na escultura, na arquitetura. Ou seja, o renascimento cultural, podemos dizer que foi um movimento que colocou em prática essas novas ideias. E por que renascimento cultural? Porque eles buscavam resgatar, trazer de volta, ó, renascer, gente. Renascer não é surgir do nada, não é partir do zero. Renascer é trazer algo que estava esquecido, ou talvez escanteado. Escanteado é deixado de lado, beleza? Então, por que renascimento? Porque os caras queriam trazer de volta a importância da maneira como gregos e romanos entendiam o ser humano e o mundo. Novamente, por que renascimento? Porque os caras quiseram resgatar. Repita comigo: resgatar. Repita. Vai falar, deixar eu falar sozinho, é? Vai. Renascimento porque os caras queriam. Aí, graças a Deus. Renascimento porque os caras queriam resgatar a cultura, a maneira de compreensão do ser humano e do mundo desenvolvida por gregos e romanos. Beleza? Então, renascimento cultural foi esse movimento, podemos dizer assim, que colocou em prática as ideias desenvolvidas pelos humanistas. Fechado, gente? Ei, tranquilo? Quem disse que acabou, acabou não, tá? Esse vídeo acabou. Pula pro próximo, tá bom? Que a gente tem muita coisa para falar. Beijo no coração, quer dizer, beijo no coração não. Até mais, tá?